2011, nos era lançado um filme que logo mais seria um dos pouquíssimos filmes que nos conseguia mostrar o verdadeiro arquétipo, que seria o arquétipo do herói, um homem solitário que começa sua história solitária e acaba lutando por um amor que ele sabe que no fundo nunca foi dele. Esse é o filme que iremos falar hoje, chamado Drive, protagonizado pelo Ryan Gosling. O filme começa e nós somos apresentados ao nosso motorista, que seria o nosso protagonista. Já de começo de filme, dá pra ver que ele é uma pessoa extremamente metódica, anotando as plantas de fuga de carro para ele saber qual rota tomar, e assim que ele desliga a ligação com seus associados, ele imediatamente quebra o telefone e pega suas coisas já para sair do hotel onde ele está. E no meio do assalto no qual ele é o piloto de fuga, nos dá para ver a sua extrema habilidade no carro, sabendo escapar da polícia, sabendo invadir o sistema de operação da polícia para saber onde eles vão estar e para a direção contrária. Mas vamos seguindo, vamos ver que alguns personagens começam a entrar no núcleo do nosso protagonista. Isso seria uma mãe e o seu filho. Duas figuras no qual eu posso dizer que foram destruídas pela figura do marido e do pai, acabam sendo atraídas para uma figura que também não é muito feliz, que no caso é o nosso protagonista. Isso, ele começa a fazer alguns trabalhos, começa a levar a sua vizinha Irene para a casa dela, ao seu trabalho, começa a ser uma espécie de pai para o seu filho Benício, que no qual começa a enxergar ele não mais como o vizinho silencioso, mas sim como uma figura de amigo. Só que nesse filme também nos é visto a corrupção, não tanto como o que as pessoas fazem, mas sim pelos que elas representam. Como, por exemplo, uma grande figura que nos é apresentada aqui é a jaqueta do nosso protagonista, que no qual tem um escorpião nela, representando talvez a agressividade do qual ele vai precisar em alguns momentos. Porque o filme sempre nos conta uma coisa: ele é silencioso, igual um escorpião, mas ele só ataca quando é preciso. E ele sabe que, para defender a Irene e o filho dela, ele vai ter que se afastar e atacar pessoas. Nisso conhecemos também a nossa contrafigura, o Bernie, um mafioso da cidade, no qual ele apostou muito dinheiro nesse garoto para uma corrida que ele combinou com o atual aliado do nosso protagonista no filme. Então, algo acontece com o pai de Benício e ex-esposo de Irene, que no qual ele acabou sendo agredido por alguns bandidos. E nisso daí, porque ele não quis fazer um trabalho que no qual seria ir a uma loja de penhores e acabar roubando para entregar ao mafioso Bernie. Mas o nosso protagonista, por uma espécie de instinto, decide ajudar o ex-esposo do seu interesse amoroso, para assim conseguir dar um pouco de paz a eles. E é um pouco contraditório, porque ele vai ajudar o, entre aspas, inimigo do amor dele. Isso porque, como eu falei no começo do filme, ele sabe que ele é autodestrutivo. Então, se ele fizer isso, ele vai estar limpando a barra dele com esses criminosos. Eles não vão atrás dele e nem da esposa e do filho dele. E ele vai, assim, conseguir se tornar um bom pai e um bom marido. E assim, nosso protagonista vai acabar indo embora. Só que no meio do assalto, uma coisa acontece. Havia um segundo carro programado. A sua aliada que estava com eles acaba sendo paga para entregar os dois. Então ele começa a ameaçar ela e descobre quem é o verdadeiro responsável por todos esses assassinatos e toda essa atrocidade. E quando ele decide ir atrás, ele não vai com o rosto dele, porque no começo do filme também nos conta que ele trabalha não só numa oficina de carros, mas também ele é dublê de cenas de perseguição de carro. Então, ao invés dele ir com a sua máscara real, que seria o seu rosto, ele vai com apenas uma máscara, fazendo uma espécie de representatividade do herói que ele queria ser. Porque nessa cena sempre nos é apresentado ele com dois lados, o bem e o mal. Geralmente, quando o lado bem dele está à mostra, ele está com roupas de policiais, que no caso é o personagem que ele interpreta no filme, ou então ele está ajudando Irene e seu filho. E quando a sua persona maligna aparece, ou ele está ensanguentado, ou seu escorpião está à mostra. Só que no meio de tudo isso, lá pro final do filme, ele acaba sendo acertado gravemente. Mas, antes de mais nada, ele também consegue golpear e matar seu inimigo, que no caso seria o Bernie, que estava atrás do dinheiro dele. E nos filmes, no final, bem no finalzinho do filme, nos é visto como ele acabou. Ele começou a sua jornada sozinho
e terminou sozinho. Esse não é apenas um filme para você ver, porque se por acaso você vê ele numa lente normal, você vai falar que o filme é muito parado. E sim, ele é muito parado, mas é um filme para ele ser digerido, para ele ser apreciado e não apenas visto, porque é um filme com sangue e muito estilo. E é isso daí. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e se inscreve, porque aqui vai ter vídeo novo todos os dias.